crente reborn. Tem cara de que vive, mas está morto. O materialismo, que é esse apego desenfreado em ter em detrimento do ser, gera na sociedade um processo ao qual eu chamo de degradação existencial humana, onde as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas, enquanto coisas foram feitas para serem usadas e pessoas foram feitas para serem amadas. 1 Timóteo 6,17 diz: ordena aos que são ricos nesta vida, que não sejam orgulhosos, mas que ponham a sua esperança, não na incerteza das riquezas, mas em Deus, que generosamente nos dá tudo para o nosso desfrute. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem um bom batista que é bom dia. Tem o bom batista que é adepto do graça e paz. E tem o bom batista que é adepto do paz do Senhor. Nessa tríplice saudação, toda a igreja é contemplada. Você concorda comigo? Sim ou não? Vamos de novo? Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Paz do Senhor. Que alegria estar aqui de volta. Que preciosidade voltar a esta Grey, a esta agência missionária neste tradicional bairro da Zona Oeste, Vila da Penha. Alegria estar de volta na companhia das famílias benditas do Senhor que aqui congregam, atendendo o convite deste príncipe do Senhor, que é o pastor Anderson Maciel. Uma família linda, uma família que tem inspirado a minha vida, inspirado a minha família, um pastoreio que aqui neste lugar tem vivido um tempo de maravilhas da parte de Deus para o seu coração. Sim ou não? Que tempo lindo, certamente essa igreja tem vivenciado. E esse pastoreio do pastor Anderson Maciel tem impactado não apenas aqui junto com a sua família, mas tem impactado outros pastores. E eu louvo a Deus pela Rádio Melodia, que me deu a chance, a oportunidade de conhecer o pastor Anderson Maciel. E através desse contato ali, participando nos debates da Rádio Melodia, eu passei a fazer parte, há um ano atrás, da equipe de debatedores da Rádio Melodia, e numa dessas ocasiões ali, pude participar da mesa de debate na companhia do pastor Anderson. E ali estabeleceu-se o início de uma boa amizade, que tem feito a mim muito bem. E eu nem pedi, mas que ele saiba depois assistindo o culto, ou a igreja me denunciando. Ele hoje para mim é um discipulador. Cada momento que eu tenho com ele, como tivemos recentemente, ele foi o preletor do nosso retiro de casais lá em Penedo. Eu pude desfrutar da companhia do pastor Anderson, da pastora Márcia. Cada minuto ali partilhado me enriqueceu a minha esposa, enriqueceu nossa liderança e o ministério que o Senhor nos confiou ali à frente da primeira igreja batista em Padre Miguel. Então, sei que ele está lá na Bahia, e quando ele voltar, que cada membro da igreja dê um abraço nele, na pastora Márcia, por mim. Amém? Vi aqui a Meline aqui presente também, trabalhando, servindo. É uma família de servos, é uma família dedicada ao reino de Deus, e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui de volta. Bem, já foi dito pelo pastor Pedro, a quem eu também agradeço o carinho, a hospitalidade, a Fernanda e aos irmãos que fazem parte da programação, né, equipe de programas, né, especiais da igreja, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto amor e com tanta generosidade. E aqui já chegou minha esposa, a Camila, somos casados há 17 anos, pais por toda a vida de Stephanie, que está ali, essa princesa de 15 anos, e também de Sofia e de Davi. Sofia tem 2 anos e 10 meses, Davi 1 ano e 6 meses. Interessante que nesse mês de maio a gente sai um pouco mais por conta dos convites, das programações do mês da família. E em 2 semanas seguidas, praticamente eu estava atendendo um convite para estar no mês da família lá na igreja de Nova Vida, do pastor Níger Martins, que também é pastor, debatedor da Rádio Melodia.
E eu participei pregando no congresso de pastores da igreja, mas nessa ocasião não pude levar a família, porque a família estava num compromisso local na nossa igreja. Mas na semana seguinte eu retorno para culto da família na igreja, e então levei a família. E aí minha esposa já preparou as tias do berçário lá, departamento infantil. Olha, a nossa prole, a nossa posteridade, ela é agitada. E aí, né, todo mundo olha e pensa assim, né, estão exagerando. Nada, né, é uma forma só carinhosa de dizer que eles são levadinhos. No final, quando as tias do berçário foram nos entregar a Sofia e Davi, falou, olha, mãe, que Deus abençoe. Ela não precisou dizer mais nada. Falei, eles são bênção. Porque é uma realidade. Que bom, né, gente? É saúde, amém? Glória a Deus. Filho de pastor, né, gente? Não dá para ser diferente nesse ritmo, nessa rotina abençoada que a gente vive. Me divido no cuidado para com a família, no pastoreio da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel e também no exercício como profissional da área da psicologia, atendendo no consultório ali na região de Bangu. Então, a vida corrida, agitada, e os filhos acabam também aderindo a esse ritmo. No entanto, quero agora, sem delongas, lhe convidar para pegar a sua Bíblia e, por gentileza, ficar de pé, para que juntos façamos a leitura do texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. O tema que foi encaminhado a mim, por intermédio da irmã Meire, que Deus abençoe também a vida da irmã Meire, faz parte dessa equipe de excelência, ela me encaminhou o tema intitulado O que pode causar a destruição da família. E eu quero ser bem fidedigno para trabalhar em cima desse tema, o que pode causar a destruição da família. Então nós vamos ler o texto bíblico, e nesse texto, do 12 ao 21, nós vamos encontrar dois cenários, dois retratos de família. O primeiro cenário, o primeiro retrato de família, nós vamos identificar o núcleo familiar de Eli e de seus filhos. No segundo retrato de família, no segundo núcleo de família, nós vamos identificar o núcleo da família de Eucana, Ana e o filho Samuel. E aí, nesse paralelo, eu creio que o texto bíblico vai nos trazer uma boa orientação acerca dos fatores que causam a destruição de uma família e também podendo perceber os fatores que fortalecem uma família. Para que a gente não saia daqui apenas pensando, olha quanta coisa é capaz de fazer para destruir uma família, mas que também saiamos daqui com entendimento de quais são os fatores que fortalecem a nossa família. Amém? Vamos ao texto bíblico, por gentileza, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Se eu não estou enganado, acho que eu solicitei a mídia para projetar na NTLH. Já está certinho, então? Então vou acompanhar na NTLH, na nova tradição da linguagem de hoje, porque em dado momento essa versão ela vai facilitar a boa compreensão da igreja. Então vou localizar aqui no smartphone, porque eu estou aqui com a NA, mas lembrei-me que passei a NTLH. Diz assim o texto: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isto todas as vezes que um israelita
ia a Siló para oferecer sacrifício. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Olha o que diz o versículo 17. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. A gente entra nessa perícope, nessa unidade literária, agora no segundo retrato de família. Uma parte contada da história da família de Samuel. Versículo 18, Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar que foi dedicado a ele. Depois, eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Vamos orar? Vou convidar minha esposa. Posso orar por nós? Orando e colocando diante de Deus a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, porque estamos, ó Pai, aqui nessa manhã, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que nessa manhã o Senhor esteja falando, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai. Usa o Teu servo, Deus, pastor Diego, ó Pai, para que venha, ó Pai, falar mais uma porção da Sua palavra, Deus. E que possamos sair daqui, ó Pai, transbordantes, ó Pai, da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, amor. Essa doçura mesmo há 20 anos. Deus abençoe. Você pode sentar. Obrigado, meu amor. Amada igreja, primeira igreja batista em Vila da Penha, o que pode causar a destruição de uma família? Nós acabamos de fazer a leitura do texto que começa trazendo o registro, uma narrativa da realidade da família de um sacerdote, uma família sacerdotal, onde ali o texto bíblico identifica o pai, Eli, e o texto bíblico identifica 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos estão ali, presentes, estabelecidos, enraizados, numa linhagem sacerdotal, que começa lá em Arão e vai se estendendo até a chegada desses meninos. Eles fazem parte de um núcleo familiar de ofício tão importante, junto ao tabernáculo que havia sido então estabelecido ali em Siló. Nós estamos aqui numa realidade textual em que o período na nação de Israel era um período ainda muito difícil. Apesar de terem tomado posse da terra prometida, nós estamos vivendo até esse momento aqui o tempo dos juízes, onde praticamente toda uma geração, com exceção de Josué e Caleb, não foram oriundos do Egito, do tempo de escravidão do Egito. Então nós estamos diante de um povo que, como diz o próprio texto bíblico, não conhecia de verdade a Deus.
Logo, eles ouviam falar das muitas histórias que seus pais, seus avós viveram na presença de Deus, desde o momento em que o Senhor os tira com um braço forte, libertando-os da escravidão do Egito por intermédio do líder Moisés. Mas uma geração de pais e filhos entram em Canaã sem assim viver as suas grandiosas experiências com Deus. Diz o texto, há uma geração que não conhecia a Deus. E essa geração, então, está aqui representada por esses jovens. Essa geração, então, está aqui representada pelos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Eles foram criados dentro do templo de Siló. Certamente eles receberam princípios, preceitos, ouviram contar da história do vovô, do tio, dos primos, que saíram da terra do Egito e conquistaram pelo poder do Senhor a terra de Canaã. Ao mesmo tempo em que eles estão criados dentro, podemos assim fazer uma analogia, criados dentro da igreja, mas o que nos parece de fato é entender que, a despeito de serem criados dentro da igreja, a despeito de serem criados dentro do templo, os princípios ensinados no templo não haviam preenchido o coração desses meninos. Porque o que nós vamos identificar na história do texto é que esses meninos foram considerados como filhos de Belial. E meus irmãos e irmãs, o termo filhos de Belial significa pessoas que tinham um comportamento idólatra. Ser chamado de filho de Belial significava naquele tempo pessoas com práticas imorais, pessoas que cometiam imoralidade sexual. Ser chamado de filho de Belial era identificar uma pessoa que tinha princípios de rebeldia, e a rebeldia é um princípio satânico. Ser chamado naquele tempo de filho de Belial era alguém que pregava mentiras. Todos esses aspectos estão, nesse instante, atribuídos a dois filhos criados dentro do templo. Há dois filhos que estão em contato com a palavra de Deus, os ensinamentos que o Deus de Israel perpassou ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Mas o que esses dois filhos de Eli provam é que eles não tinham temor a Deus. Para eles não importava se estavam agradando, honrando ou desrespeitando a Deus. Eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Eles viviam como se eles não tivessem que prestar contas a ninguém. Então, o primeiro fator que nós podemos identificar como um fator que causa a destruição da família é a falta do temor a Deus. Diga comigo, a falta de temor a Deus causa a destruição de uma família. A atitude de Ofni e Finéias prova o quanto eles não temiam a Deus. O texto bíblico, e ao longo dessa mensagem, desse sermão, nós vamos identificar alguns detalhes da conduta desses jovens. Porque eles prevaricavam, eles tomavam para si aquilo que não era deles, eles mentiam, eles enganavam, eles ameaçavam o povo que ia com o coração voltado para oficiar sacrifícios a Deus, mas de alguma maneira em tudo eles queriam tirar um proveito. Eles estavam se valendo do ofício sacerdotal para, no tempo que se chama hoje, nós diríamos, para enriquecer, às custas da fé do povo, como temos visto lá fora, tantos líderes religiosos se prevalecendo
da ingenuidade, se prevalecendo da fé do povo para ganhar o quê? Dinheiro. E era essa uma realidade semelhante à atitude de Ofni e Finéias. Eles não se importavam com o Senhor, como diz o versículo 12. Numa tradução vai dizer, eles eram filhos de Belial. Em outra versão vai dizer, eles não se importavam com Deus. Então, somente uma pessoa sem temor a Deus é que é capaz de viver uma vida sem se importar com a existência de Deus. De modo que esses meninos certamente não estavam atentos ao que a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios capítulo 9, versículo 10, onde a palavra do Senhor declara dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Certamente eles também não estavam atentos à palavra de Deus, quando a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus explica o que significa a sabedoria, e a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que não é humana, uma sabedoria que não é mundana. Tiago vai fazer uma linda declaração do que é a sabedoria que vem do céu. Tiago expressa dizendo, mas a sabedoria do alto que vem, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O temor do Senhor implica em sermos sábios, mas sábios debaixo dessa sabedoria que vem do alto. E esse ano tem sido um ano em que a primeira igreja batista em Vila da Penha, sob a direção do Espírito Santo, tem sido desafiada a pensar, a refletir, a meditar na palavra de sabedoria. Sabedoria para a vida. E certamente vocês já chegaram à conclusão de que sabedoria é diferente de inteligência, de que sabedoria é diferente da sabedoria humana, porque a sabedoria que vem do alto, ela consiste, na minha leitura, em dois aspectos. O primeiro, o acúmulo de conhecimento, a obtenção de informação, e de conhecimento e de informação que vem da Bíblia. Acúmulo de conhecimento e informação que vem do céu. Mas a sabedoria que vem do alto, ela não apenas traz conhecimento e informação, ela nos orienta, ela exige de nós a prática deste conhecimento. Porque conhecimento da Bíblia sem prática desta palavra de conhecimento, torna-se hipocrisia. Então a sabedoria que vem do alto, ela é recheada de informações, ela é cheia do conhecimento da palavra de Deus, que é o único que tem palavras de vida eterna. Mas ela traz para nós uma exigência para que possamos convergir cada ensinamento em prática de vida. Porque se somos apenas ouvintes da palavra e não praticantes da palavra, estamos nos tornando hipócritas. Dizemos que cremos em Deus, que cremos na palavra, que são palavras benditas e poderosas, mas se nós ouvimos, falamos, pregamos e não vivemos, nos tornamos como os fariseus. Então eu compreendo, à luz da experiência que aqui o texto bíblico aponta de Ofni e Finéias, de que é indispensável termos a palavra de sabedoria no nosso coração e convergir a palavra de sabedoria em prática de vida. Porque Ofni e Finéias tinham informações preciosas da história do Deus de Israel, mas eles paravam neste ponto. Eles acumularam certamente informações acerca do Deus de Israel, mas eles não se tornaram praticantes desta palavra. Então não basta conhecer o texto bíblico, é indispensável aplicar a palavra de Deus em nosso cotidiano.
Porque o temor a Deus, amada igreja, envolve respeito ao Senhor. O temor a Deus envolve reverência ao Senhor. O temor a Deus envolve adoração ao Senhor. O temor a Deus envolve arrependimento diante do Senhor. O temor a Deus envolve renúncia diante do Senhor. O temor a Deus envolve fidelidade diante do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro aspecto, o primeiro fator que pode causar a destruição de uma família é uma família que vive uma vida sem temor a Deus. Estudando essa mensagem, lendo e analisando o texto dos retratos de família de Eli e sobre o texto que fala sobre os retratos da família de Ana, percebo que um segundo fator que coopera diretamente para a destruição de uma família é a secularização. A secularização é um fator que vai contribuir diretamente para a destruição de uma família. Fui pesquisar alguns aspectos que envolvem a secularização. E quando eu li sobre as atitudes de Ofni e Finéias, que você pode acompanhar comigo mais uma vez lá no versículo 13 ao 17, você vai ver a atitude desses jovens, a atitude desses meninos. Diz o texto: o costume desse sacerdote com o povo era este: quando alguém oficiava um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava sendo cozinhada, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Mas assim se fazia, como todo costume de Israel, ali em Siló. Mas também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu pegarei à força. Esses dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles deixaram que a secularização tomasse conta do coração deles. Dentre algumas definições de secularização, que é essa adesão dos princípios do mundo, eu gostei muito de uma declaração em que eu li dizendo que a secularização, ela é capaz de gerar o declínio da fé. Quando a secularização entra numa família, algumas situações começam a serem evidenciadas. A família começa a perder o desinteresse pelas coisas de Deus. Quando a secularização invade o núcleo de uma família cristã, essa família começa a ser levada a desprezar as coisas de Deus. Começa a haver um esfriamento espiritual. Uma família secularizada é uma família em contato direto, sem filtro, sem discernimento algum, com as coisas desse mundo. Uma das formas da secularização invadir sorrateiramente as nossas casas, invadir sorrateiramente os nossos lares, tem sido visto através de uma invasão por meio, vamos ver se alguém sabe, por meio da internet. A internet tem sido um caminho para invadir sorrateiramente os lares, levando as famílias a um contato direto com a secularização, a um contato direto com os descaminhos desse mundo, com as inversões de valores deste mundo. E aí na internet, as famílias estão ali expostas aos influencers digitais, apregoando besteiras, apregoando inversões de valores, distorção de princípios. E tudo isso vai chegando, aquilo que há 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, chegava através da televisão,
dos programas de televisão, hoje facilmente chega na tela do nosso smartphone, do iPhone, do tablet. Chega facilmente ali no YouTube, no Instagram, no Facebook. E isso vai gerando o quê? Influência em muitos lares. Quantos filhos, quantos meninos, crianças, adolescentes, jovens, estão sendo ali, entre aspas, doutrinados pelos influencers digitais. E aí, essa criança, adolescente, jovem, influenciado pela doutrinação ou pelas ideologias desse mundo, eles vão começar a perder o interesse pelas coisas de Deus. Eles vão começar a não se importar mais com as coisas de Deus. Qual é o resultado disso? Começa a haver o esfriamento da fé, e havendo o esfriamento da fé, começa a haver uma apatia espiritual. Havendo uma apatia espiritual, começa a haver um desânimo para vir à igreja. E nesse desânimo para vir à igreja, começa daqui a pouco a família deixar de ler a Bíblia. Começa daqui a pouco a família deixar de orar. Daqui a pouco a família não tem mais compromisso com a escola bíblica dominical. Daqui a pouco a família adere a um movimento muito conhecido nesse tempo, desigrejado. Eu não preciso ser igreja do lado lá de dentro do templo. Eu posso ser igreja do lado de fora. E daqui a pouco, quando essa família perceber, já estão mundanizados, já estão secularizados, já estão apáticos, já estão frios, já declinaram na fé. Eu creio que o declínio na fé de Ofni e Finéias não se deu da noite para o dia. Eu não acredito que alguém que viveu de fato uma genuína experiência com Cristo, ela simplesmente acorde numa manhã de domingo e diga: hoje eu não sou mais crente, hoje eu não sirvo mais a Deus. Eu creio que isso é um processo de degradação da fé. Eu creio que é um processo de declínio da fé. No entanto, percebo e acredito que as atitudes cometidas por Ofni e Finéias, certamente, são atitudes que começam lá atrás, em algum momento, e que é possível que o pai não tenha identificado inicialmente a atitude de declínio dos filhos, ou o pai, sacerdote Eli, não tenha identificado o fator que estava corrompendo o coração dos filhos, e talvez tenha até também visto, mas tenha negligenciado a correção dos filhos. Porque quando os pais negligenciam a correção dos filhos, o que vai acontecer certamente é que o tempo vai passar, as coisas irão piorar. E quando os pais se dão conta de que agora eu preciso agir, eu preciso admoestar, eu preciso disciplinar, dependendo da idade, das situações, as coisas certamente ficarão muito mais difíceis. Em alguns aspectos, a situação é reversível, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que liberta. Deus é um Deus que transforma. Amém, igreja? Mas nós sabemos que em alguns casos não é possível reversão. Dá um exemplo, pastor. Ofni e Finéias. Morreram os dois no mesmo dia, por causa da desobediência, da desonra, da falta de temor a Deus, da secularização. Eles foram disciplinados da pior maneira possível, com a morte. Então eu percebo, meus irmãos, que é tempo das famílias cristãs no Brasil estarem atentas, despertas quanto o avanço da secularização que tem invadido de forma tão traiçoeira as nossas famílias. A secularização tem levado muitas famílias a um afastamento dos valores cristãos e, como consequência disso, a um declínio na prática da fé cristã. As vidas que estão hoje vivendo na secularização, nesse afastamento dos princípios de Deus, no declínio da fé, eles têm uma palavra de ordem. Sabe qual é a palavra de ordem daqueles que vivem na secularização? Não tem nada a ver. Esse negócio que o pastor Anderson Maciel falou, não tem nada a ver.
Esse negócio que esse pastor que veio lá da Zona Oeste, lá da primeira igreja de Batista Padre Miguel, está falando, não tem nada a ver. É a palavra de ordem quem quer viver no mundão. É a palavra de ordem de quem não se importa com Deus. É a palavra de ordem de quem decidiu viver uma vida longe dos princípios de Deus. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 2, 17, diz, assim os filhos de Eli, 1 Samuel, capítulo 2, 17, assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses jovens era muito grave. Vou adentrar agora ao terceiro tópico, que fala sobre os fatores que causam a destruição. E depois iremos rapidamente para os fatores que fortalecem uma família. No terceiro fator, nós vamos identificar o fator materialismo. A secularidade, a secularização é a abertura para os valores do mundo. Na verdade, para os desvalores do mundo. Secularização é a abertura para as ideologias deste mundo. Secularização é a abertura para as influências desse mundo. O materialismo. Eu poderia resumir de uma forma bem breve o materialismo como o apego desenfreado pelas coisas deste mundo. E aí nós vamos perceber que Ofni e Finéias estão de olho na carne, e aí percebe, fazendo aqui um rápido paralelo, filhos de Belial, carnais que viviam o tempo todo de olho na carne, o tempo todo diante dos bens que eles poderiam tomar para si, o tempo todo em busca de um favorecimento material. Vejam que materialismo é esse interesse desenfreado em colocar em primeiro lugar o ter no lugar do ser. Para esses meninos, mais importante era ter, conquistar, se apropriar, possuir do que ser. Afinal de contas, eles possuíam um ofício tão honroso, eles eram sacerdotes. Eu creio que diante de tantas profissões lindas que existem no mundo, tantas carreiras, tantas vocações maravilhosas que existem no mundo, eu entendo que não existe uma carreira, uma vocação mais gloriosa, mais linda, mais honrosa do que ser um ministro do Evangelho de Cristo. Não existe coisa mais linda, mais honrosa, impagável, como ser ministro do Evangelho de Cristo Jesus. De modo, meus irmãos, que esses meninos estão com o coração tomado de falta de temor a Deus, tomado de secularização, tomado do materialismo, e por isso eles tomam para si a carne do sacrifício. Eles se relacionavam sexualmente com mulheres dentro do templo de Siló. Aplicando para uma realidade nossa, enquanto templo, enquanto igreja local, era pensar que esses jovens se relacionavam sexualmente dentro do quê? Da igreja. Pensando na nossa leitura contextualizada para os dias atuais. Seriam jovens se relacionando sexualmente em uma das salas da igreja. Veja a falta de temor, veja o secularismo, veja o materialismo, veja o quanto eles não se importavam com Deus. Eles tinham capa de sacerdote, mas não eram sacerdotes de verdade. Eles tinham vestes de sacerdote, eles pareciam santos, mas eram filhos de Belial. Quero contar uma ilustração, uma história verídica. Um casal de pastores lá na região do interior do Paraná, pastoreando em Laranjeiras do Sul. Certa feita, a esposa que amava tulipas, e ela então deixa
perpassar a informação de que ela amava tulipas. E ela nunca tinha recebido um vaso, não sei se diz buquê, um vaso de tulipas. Até que uma família da igreja, ouvindo, foram lá e adquiriram tulipas lindas e presentearam esse casal. E aí eles ficaram muito emocionados, ganharam aquela tulipa, vão para casa e começam a cuidar da tulipa. E em dado momento eles pesquisam e sabem, olha, diz aqui que a gente precisa refrigerar, elas gostam de uma certa temperatura, se deixar aqui do lado de fora elas vão morrer. E começaram a ter o seguinte movimento, eles abriam a geladeira, tiravam algumas bandejas e deixavam a tulipa pernoitar dentro da geladeira. No dia seguinte, tiravam a tulipa, colocavam para fora. Chegava à noite, tiravam as bandejas da geladeira, colocavam a tulipa e deixavam do lado de fora. Até que, cerca de quase 2 meses depois desse tira e põe, tira e põe, tira e põe, eles vão descobrir, Meline, que essas tulipas não eram verdadeiras, eram artificiais. Gente, 2 meses, cuidando da tulipa como tulipa reborn. Tem que contextualizar, né? Tulipa reborn, meu irmão. Tulipa reborn, cuidando ali com aquele que só faltava levar também para o UPA, para a clínica da família, para o veterinário, né? E aí, meus irmãos, chegava lá, cuidava até que percebem, a tulipa é de plástico. Tem muitos crentes lá na igreja da Conchinchina que são crentes tulipas de plástico. Tem imagem de tulipa, tem cara de tulipa, tem cor de tulipa, mas é artificial. Tem muitos crentes nas igrejas por aí afora. Tem cara de crente, roupa de crente, sotaque de crente, livro de crente, jeito de crente, mas não é crente coisa alguma. Crente reborn. Essa moda vai pegar, vai viralizar. Crente reborn. Tem cara de que vive, mas está morto. Era essa a realidade desses jovens. Tinham vestes de sacerdote, mas eram filhos de Belial. O secularismo apoderou-se do coração do homem. O materialismo invadiu o coração de Ofni e Finéias e plantou no coração deles o desejo de viver somente com o olhar fixado na terra, roubando a visão para o investimento na vida eterna no céu. O materialismo, que é esse apego desenfreado em ter em detrimento do ser, gera na sociedade um processo ao qual eu chamo de degradação existencial humana, onde as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas, enquanto coisas foram feitas para serem usadas e pessoas foram feitas para serem amadas. O processo de degradação existencial gera essa coisificação. Coisas estão sendo amadas, pessoas estão sendo usadas, mas pessoas foram feitas para serem amadas e coisas foram feitas para serem usadas. 1 Timóteo 6,17 diz: ordena aos que são ricos nesta vida, que não sejam orgulhosos, mas que ponham a sua esperança, não na incerteza das riquezas, mas em Deus, que generosamente nos dá tudo para o nosso desfrute. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quero caminhar para o final. E eu gostaria de convidar, por gentileza, o músico aqui do teclado. Maravilha. Obrigado, irmão. Qual o nome do irmão? Gerson. Obrigado, irmão Gerson. Certa feita, eu estava aqui e eu disse isso à igreja, num culto de quarta-feira, e tornarei a dizer. Quando o pastor assim é um pouco mais jovem, e a gente não tem tantas experiências como o pastor Pedro, como o pastor Anderson, como o pastor João, a gente não tem
essa experiência como do pastor Anderson, do Pedro e do pastor João, então a gente tem um vício de linguagem, terminando, concluindo, acabando, finalizando. A igreja fala, meu Deus, ele já conjugou todos os verbos de conclusão. E o sermão não acaba. Qual é o momento que a igreja acredita que o sermão vai acabar? Quando a gente convida o músico para vir. Olha aí a dica. Então o músico subiu, o irmão Gerson está ali no teclado, e aí a igreja dá aquele respiro, como agora o sermão vai acabar. E aí pelo menos eu ganho só mais alguns minutos da sua atenção, amém? Vocês estão junto comigo? Amém mesmo? Então vamos lá. Vamos agora falar sobre os fatores que fortalecem uma família. 3 fatores são capazes de destruir a família. Vamos lá? Falta de... E a igreja está ligada. Falta do temor a Deus. O segundo, secularização. E o terceiro, o materialismo. E agora nós vamos falar sobre o fator que fortalece a família. Eu poderia falar que um fator que fortalece a família é o amor, sim ou não? Eu poderia falar que o perdão fortalece a família. Eu poderia dizer que a perseverança fortalece a família. Eu poderia dizer que a união fortalece a família. Eu poderia dizer que a lealdade fortalece a família. Mas é interessante, à luz desse texto bíblico, eu creio que também na visão maculada pela psicologia, no bom sentido, absorvido também pelo ofício como psicólogo, eu pude identificar aqui um fator que me chama a atenção e que me leva a crer que esse fator ele é também muito importante para o fortalecimento da nossa família. E esse fator, eu me refiro aos ritos de afeto. Pouco falado, pouco anunciado. Mas ritos de afeto têm um valor muito importante no ambiente de uma família. Vamos ao texto bíblico, olha que curiosidade, perceba bem, no versículo 16 e 17 do capítulo 1. Nesse sermão expositivo a gente vai permanecer aqui em Samuel. Versículo 16 do capítulo 1. Olha só, gente, que interessante. Não pense que esta sua serva, dizia Ana, é ímpia. Em outra versão ela diz assim, não pense você que eu sou filha de Belial. E eu em casa estudando, pensando assim, olha que resposta ela deu a Eli. Eli, não sou como seus filhos. Quem era filho de Belial? Quem era filho de Belial? Ofni e Finéias. Quando ela está orando e Eli pensa que ela está embriagada, ela responde a Eli, não pense que eu sou como um dos filhos de Belial. Eli, não sou como seus filhos. Vamos avançar nesse versículo? E aí, meus irmãos, ela segue dizendo, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse, vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Vamos agora ao capítulo 2, versículo 20. No versículo 20, o texto bíblico declara dizendo, Eli abençoava Eucana. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Tem psicólogos aqui? Eu creio que tem. Tem psicólogos aqui? Vários. Na leitura psicanalítica, eu atuo no consultório pela abordagem psicanalítica. Me bateu os olhos e me veio uma indagação. Que engraçado, que interessante. Eli foi capaz de abençoar uma família de fora e não foi capaz de abençoar a sua própria família.
Eli foi usado por Deus como instrumento milagroso para que o milagre fosse gerado no ventre de Ana. Não apenas uma vez, mas 5 outras vezes. Percebo que talvez Eli fosse um homem que desempenhasse muito bem, intensamente, o seu ofício sacerdotal. Talvez um sacerdote, um líder religioso, muito bom para os de fora, mas certamente ele deixou a desejar dentro. Quando o materialismo invade a nossa vida, o nosso lar, nós passamos a viver o tempo todo em busca das coisas desse mundo. E eu preciso dizer e reconhecer que as conquistas financeiras e econômicas, elas são importantes. Mas nenhum sucesso que alcancemos do lado de fora será capaz de suplantar o fracasso dentro do nosso lar. Pelo que eu percebo, possivelmente Eli era um líder religioso muito atencioso com os de fora, mas talvez ele tenha pecado, errado, em não ser atencioso com os de dentro. Tem pai, tem marido que é muito amável, atencioso, paciente com os filhos dos outros, com os colegas de trabalho, com as pessoas da igreja, mas acaba não sendo amoroso, atencioso, afetuoso com os de dentro de casa. Talvez tenha esposas que são muito amáveis no serviço da igreja, atenciosas com a parentela, atenciosas com as irmãs consanguíneas, atenciosas com as vizinhas, mas talvez esteja sendo negligente com os de dentro. Talvez tenham filhos que são completamente educados, honrosos para com os de fora, mas talvez esteja faltando ser honrado, honroso, atencioso com os de dentro. O que me chama a atenção nessa parte do texto é: Eli foi capaz de abençoar uma família de fora, mas não foi capaz de abençoar a sua própria família. E aí a gente entra a partir do versículo 18. O texto bíblico diz que Ana, após entregar e consagrar seu filho Samuel à obra do Senhor no templo de Siló, ela anualmente seguia junto com Eucana para, preste atenção, visitar o seu filho. Essa mãe está geograficamente distante do filho, mas tem afeto, tem amor, tem carinho, tem atenção, tem cuidado dessa mãe, desse pai para com o filho. Eles levavam uma túnica nova para esse filho devia pensar: como os meus pais me amam, como os meus pais se preocupam comigo, como os meus pais são atenciosos e carinhosos comigo. Eu estou aqui no lugar mais honroso do mundo naqueles dias, o tabernáculo de Siló, mas os meus pais não me desamparam, os meus pais não me desassistem, eles estão aqui cuidando de mim. E o texto bíblico completa dizendo que Ana e Eucana levavam vestes novas, mas levavam ofertas para sacrificar a Deus, entendendo: Samuel é o nosso filho, mas ele não nos pertence. Samuel é de Deus. O fruto que está sendo gerado no ventre de Fernanda, muito antes de ser de Fernanda, muito antes de ser do pastor Pedro, é de Deus. Os nossos filhos pertencem a Deus. Podemos dizer todos juntos? Os nossos filhos pertencem a Deus. Eles são heranças do Senhor. Os nossos filhos, muito antes de serem nós, eles pertencem ao Senhor. Filhos são do Senhor, filhos são herança do Senhor para a nossa vida. E eu entendo nesse texto quanto Ana e Eucana demonstravam ritos de afeto na direção desse filho. Colegas psicólogos, eu já estou caminhando para o final, e eu gostaria apenas de tecer rápidos comentários sobre um autor. Estou trazendo brasa para minha sardinha da área da psicanálise, um autor chamado Donald Winnicott, pediatra, psicanalista,
importante teórico da psicologia, e ele vai escrever um livro chamado Privação e Delinquência. Nesse livro, ele aborda uma parte da sua teoria em que ele fala sobre esse contexto da importância do afeto e as consequências da ausência do afeto, da privação do afeto, como ações capazes de gerar comportamento antissociais, como ações capazes de gerar problemas psicossomáticos. E nesse contexto, o Winnicott ele vai dizer que a falta de cuidado e a atenção adequada por parte do cuidador, especialmente na infância, essa privação pode gerar consequências significativas no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, levando a dificuldades em estabelecer vínculos saudáveis e em lidar com as emoções. Fecho esse comentário dele lendo: a privação do afeto pode levar a diversos problemas, como dificuldades de relacionamento. Olha aí, o que a falta dos ritos de afeto causa: baixa autoestima, ansiedade, sentimento de menos-valia, depressão, complexo de inferioridade, até mesmo comportamentos agressivos e antissociais. Estes são alguns dos prejuízos gerados pela privação de afeto nas famílias. Eu contei uma história da tulipa. E eu quero contar uma última história. A história de uma família que vivia no interior do Ceará. Uma família de posse naquela época. Uma família que vivia numa extensa propriedade. Família essa que tinha muitas posses. E residia naquele grande casarão de muitas janelas, casarão enorme. Uma família constituída pelo pai, mãe e uma filha de 9 anos de idade. Ali, naquela casa, havia também um cachorro. Quem aqui tem animal doméstico em casa? Levante a mão. Legal. Ali havia um cachorro. A menina era apaixonada pelo cachorro. E não era cachorro reborn, era cachorro de verdade. E aí a menina ia para a escola e quando ela voltava já à tardezinha, ela estudava no integral, quando ela chegava à tarde, quem vinha primeiro receber a menina? Pastor Pedro vai te dar um chocolate, se você responder certo. Quem vinha receber primeiro? O cachorro. Tem chocolate para distribuir, pastor Pedro? O cachorro vinha. E ela então rolava pelo chão com o cachorro. Rolava pelo chão. E isso dias, semanas, meses e alguns anos. Até que certa feita, quando ela chega da escola, o cachorrinho não veio recebê-la. E ela vai chamando o cachorro, e o cachorro não aparece. Seus pais estavam na cozinha, e ela corre até a cozinha, e ela pergunta aos pais, onde estava o cachorro? Seus pais, com muitas lágrimas nos olhos, chamam ela para a sala, e contam a ela, que o cachorro havia morrido. De que ele não voltaria, de que ele não estaria mais lá para recebê-la todos os dias na porta da casa. Aquela menina começou a chorar, aquela menina chorou copiosamente, e todos os dias, quando ela chegava à tarde, ela abria uma daquelas janelas, e ela ficava à espera da vinda do seu cachorrinho. E isso ela fez 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, até que o pai olhou e falou, eu não estou mais aguentando essa situação de ver essa minha filha todos os dias, de pé nessa janela, esperando o retorno desse filho. Mas aquele pai não entendeu que no coração daquela menina havia uma esperança de que em algum momento aquele cachorro fosse voltar. Até que um dia ele chama aquela filha, leva ela para a sala e diz, filha, a sua atitude está acabando com o papai. O cachorro não vai mais voltar. O cachorro morreu.
Mas me permita, filha, entregar a você, oferecer a você tudo aquilo que talvez ao longo de todos os seus 9 anos, eu como seu pai talvez não tinha sido capaz de ofertar. Talvez você tenha recebido nesse tempo muito mais atenção, carinho do seu cachorro do que do seu próprio pai. Aquela menina chora abraçada com aquele pai. E a partir daquele dia, aquela menina nunca mais precisou estar ali, fixada naquela janela, aguardando o retorno daquele que não iria mais voltar. Eu entendo que existem muitos princípios para o fortalecimento da nossa família, como atitude de fé. Ana teve uma atitude de fé. Ana orou ao Senhor. E diz o texto bíblico, que quando ela se levanta, isso é tremendo, diz o texto, o seu semblante não era mais triste. Ela teve uma atitude de fé. Ela chega em Siló de um jeito, mas ela volta para casa de uma maneira completamente transformada. A gente precisa de amor na família, de união. Mas quando eu li esse texto, algo muito me chamou a atenção. A necessidade de ritos de afeto. Repita comigo, ritos de afeto aquece o coração. A gente está vivendo numa sociedade secular, mundanizada, materialista, egoísta, e as pessoas estão perdendo tempo com tantas coisas. As pessoas lá fora não se abraçam, as pessoas lá não se afagam, as pessoas estão perdendo olho no olho. As pessoas estão perdendo um carinho um pelo outro. Vamos resgatar isso, famílias benditas do Senhor. A família ao redor da mesa. A família que não fica no The Facebook ou a cara no livro. Mas uma família que está, não no Facebook, mas uma família que está olho no olho. Uma família que senta para conversar. Uma família que um ouve o que o outro tem a dizer. Casais que se beijam. Casais que dão um beijo na boca. Amém, casais? Ih, gente. Amém, casais? Vamos deixar de lado aquele beijo de passarinho quando tem fome. É beijo na boca, abraço. Pais, vamos cuidar dos nossos filhos, porque senão a internet vai maternizá-los da pior maneira possível. Senão a internet vai paternizá-los da pior maneira possível. Então vamos sair daqui com ritos de afeto. Vamos sair daqui honrando cada vez mais a família. Porque se existem fatores que destroem a família, existem fatores que fortalecem a família. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Você me permite orar com você, amém? Então deixa eu lhe dizer, eu creio que nessa manhã é uma manhã de cura. Eu creio que é uma manhã em que o Deus do impossível está aqui neste lugar. Eu creio que é uma manhã de libertação, uma manhã de restauração, uma manhã de mudança. É uma manhã para que a gente viva aqui o extraordinário do Senhor. No entanto, algumas janelas precisam ser fechadas. A janela da falta de temor a Deus deve ser fechada. A janela do secularismo deve ser. A janela do materialismo deve ser. A janela do egoísmo deve ser. Mas a janela do rito de afeto deve ser. A janela da fé deve ser. A janela do amor deve ser. A janela do perdão deve ser. Eu creio que nessa manhã hajam pessoas que queiram fechar uma janela. Porque essa janela talvez esteja sendo um grande embaraço, um grande obstáculo, um grande empecilho no teu lar. Mas eu creio também que nessa manhã, no nome de Jesus, é uma manhã de janelas abertas. Uma janela aberta para a esperança. Uma janela aberta para a fé. Uma janela aberta para milagres. Eu creio que talvez nessa manhã haja uma família aqui que esteja em busca do milagre da cozinha. O milagre da cozinha é o milagre da provisão. É o milagre da porta aberta. Mas eu creio que também haja aqui nessa manhã de domingo uma família em busca do milagre do quarto. É o milagre da intimidade. É o milagre do fortalecimento espiritual. É o milagre da busca pelo Deus eterno com intensidade. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando.
Eu não sei qual é a janela que você precisa abrir. Eu não sei qual é a janela que você precisa fechar. Mas uma coisa eu creio. O dia chegou. Amanhã é hoje. Eu gostaria de orar por você. Vamos louvar ao Senhor? E se você entende, eu gostaria de fazer esse desafio de fé, para que você saia do seu lugar e se coloque aqui no altar do Senhor, para que juntos possamos orar e dizer: hoje eu estou fechando essa janela, hoje essa janela aqui precisa ser fechada no meu casamento, hoje eu estou fechando essa janela aqui na minha família, mas hoje eu estou abrindo essa janela em nome de Jesus. Fique à vontade em se colocar diante do altar do Senhor, e eu volto para orar com você.